E fala, meu povo, hoje eu tô aqui para falar com vocês do Tabak Doré de Bortnikov. Já tô com ele aqui nas costas da mão e vamos direto para a resenha. Antes de ir direto para a resenha, na verdade, eu queria só mostrar para vocês. Olha a cor deste líquido, gente. Já tô acostumado, né, com os líquidos de Bortnikov, mas é sempre muito legal ver um perfume tão profundo, tão intenso assim em relação à cor. Já mostra aqui que muito provavelmente a gente teve uma quantidade de matéria-prima natural extremamente alta, né? Afinal, tabaco, baunilha, esse tipo de coisa que a gente vai ter no perfume. Calma que eu vou falar das notas com calma, mas elas passam bastante da cor, então com certeza teve uma quantidade considerável de tabaco baunilha aqui, além, obviamente, de outras várias coisas. Enfim, povo, simbora direto para a resenha. Tabak Doré, um perfume oriental baunilha compartilhável lançado em 2021, assinado pelo Dmitry Bortnikov, né, o dono da marca Bortnikov, da casa Bortnikov, perfumista de altíssima qualidade. Em relação a notas, a gente vai ter aí basicamente absoluto de baunilha, ambreta e pimenta rosa no topo, tabaco, benjoim, canela e figo no coração e uma base com oud, cedro, bálsamo de peru, bálsamo de tolu, ládano e sândalo. Tá? Essas são as notas que a gente vai ter na fragrância. E é o seguinte, povo, na abertura a gente já tem basicamente uma porrada de baunilha. Tá? No caso aqui, uma baunilha extremamente profunda e complexa, inclusive. Tá? Ela não é só aquela baunilha gourmand, aquela baunilha bolo saindo do forno, né? Aquela coisa básica do que a gente tem em relação à baunilha. Aqui a gente tem uma baunilha profunda, uma baunilha até sutilmente medicinal, que eu não tenho certeza absoluta se é exatamente da baunilha ou se é de algumas das outras notas que eu vou comentar daqui a pouquinho que esse perfume tem, mas desde dessa abertura com o aspecto da baunilha, você já começa a perceber esse aspecto mais medicinal aqui junto. E essa baunilha, eu sinto ela como se fosse basicamente uma infusão de baunilha dentro de uma base alcoólica, né? Basicamente como se você tivesse pegado um rum ou um whisky e tivesse colocado uns favos de baunilha para infusionarem ali dentro. Por que eu digo isso? Porque sim, mesmo não tendo uma nota boozy, né, mesmo não tendo, deixa eu trazer um pouquinho vocês para mais perto, mesmo não tendo uma nota boozy listada, né, uma nota alcoólica listada, eu sinto esse aspecto alcoólico aqui e sinto também um aspecto amadeirado, como se você tivesse envelhecido essa baunilha, né, se você tivesse extraído essa baunilha, infusionado essa baunilha numa base alcoólica amadeirada, uma base alcoólica que envelheceu em barril de madeira, né, seja um carvalho, enfim, no caso, bases como whisky ou como rum, né, rums envelhecidos. Eu sinto bem essa característica de uma baunilha amadeirada boozy, tá? Mesmo não tendo essa característica listada em pirâmide olfativa. Tá? Até porque, mesmo colocando uma pirâmide aqui para ter uma base de resenha, né, para ter uma linha de raciocínio, afinal eu não preparo o roteiro, né, eu não preparo e fico lendo aqui palavra por palavra no roteirinho. Basicamente tem um fio condutor que eu uso, basicamente uma pirâmide olfativa, e né, falo para vocês aqui de toda a minha experiência com a fragrância ao longo dos testes, aquilo que eu fui percebendo, né? Então, baunilha com nuances medicinais, com nuances obviamente abaunilhadas, gourmands ali, e nuances boozy e amadeiradas também, tá? Logo a gente começa, junto dessa baunilha, a perceber o tabaco,
né? Tabaco aqui que no caso também extremamente profundo, né? Um tabaco bem denso, que vai trazer basicamente, nesse caso, um pouco daquele aspecto de fumo de rolo, né? Aquela coisa do tabaco bem natural mesmo, ao mesmo tempo que ele traz um lado super herbal e meio apimentado, meio, na verdade não é nem apimentado, é mais condimentado, né? Não necessariamente só por conta do tabaco, embora o tabaco já possa apresentar esse tipo de característica, mas também porque ele está acompanhado, aqui no caso no coração, por benjoim, canela e figo, né? No caso a canela também reforçando esse lado especiado desse tabaco, né? Aqui, povo, nessa questão da canela, eu não sei necessariamente se eu fosse fazer uma pirâmide olfativa, se eu colocaria canela necessariamente como uma nota separada. Por quê? Basicamente porque o bálsamo do Peru e o bálsamo do Tolu, essa nuance balsâmica também, se eu não me engano, o bálsamo do Peru ele pode também apresentar, junto uma das características de aroma do bálsamo do Peru é justamente um aspecto de canela e cravo. Então a gente tem esse aspecto especiado já vindo do bálsamo. Eu não sei necessariamente se tem uma canela aqui, tá? Eu acho que esse aspecto ele já está vindo por conta dessa base balsâmica, que inclusive é um perfume muito balsâmico, tá? Tem muito bálsamo aqui, tanto o bálsamo do Peru quanto o bálsamo do Tolu. E lembra que eu falei que a baunilha tem um aspecto medicinal que eu não sabia afirmar com 100% de certeza, não poderia afirmar com 100% de certeza se esse aspecto medicinal era da baunilha ou não? Pois é. O bálsamo do Peru, ele também pode apresentar uma nuance meio farmacêutica, meio medicinal. Então, por isso eu não posso afirmar que aquela baunilha tá com nuances medicinais, porque essa nuance medicinal pode estar vindo já do bálsamo, tá? Então a gente vai ter basicamente o que eu estava falando da baunilha e do tabaco, misturando com esse aspecto especiado de canela, cravo, com algo meio medicinal, e um figo que aqui no caso é um figo mais frutado, né? Um figo que vai trazer uma característica mais frutada, vermelha, adocicada, suculenta, diferentemente, por exemplo, ali do figo do Gris Carnel, né? Do Gris Charnel, que já vai trazer aquele figo mais verde, né? Ali uma estrutura completamente diferente, mas a nota de figo em si apresenta nuances diferentes, mais para um lado verde, cascudo. Aqui realmente a gente já tem uma nuance como se fosse ali do interior do figo, né? Daquela coisa mais frutada, vermelha, suculenta e adocicada. Sinto também uma sutil doçura, meio ambarada, sutilmente esfumaçada aqui, que está vindo do benjoim, né? E aí, povo, tem uma nota que eu não sei necessariamente se está vindo necessariamente somente do ládano que está na base, tá? Ou se a gente tem alguma outra nota que não está listada aqui, né? Eu não tenho como afirmar, por isso que eu estou dizendo que eu não sei, tá? Mas eu acredito que junto desse ládano possa ter uma certa quantidade aqui de açafrão, porque junto daquela baunilha, né, que já vai trazer todos aqueles aspectos que eu também te falei, já que não sei se é do bálsamo necessariamente, porque tá tudo muito bem misturado aqui, tá tudo muito bem blendado, né? Eu sinto uma baunilha sutilmente emborrachada aqui. Não é algo extremamente emborrachado, esse lado emborrachado não é algo que está muito presente, né? Não é algo que está muito ali na tua cara, mas ela é sim sutilmente emborrachada. E também sinto um aspecto sutilmente coriáceo aqui, tá? É algo bem de fundo, algo bem sutil, tá? Mas eu sinto algo aqui que, de novo, o ládano ele pode trazer um lado mais coriáceo, né? Mas ao mesmo tempo o açafrão ele também pode trazer um lado coriáceo e também pode trazer um lado
emborrachado. Então por isso que eu suspeito que possa ter um açafrão junto desse lado, me trazendo um lado coriáceo emborrachado. Tá? E aí, com o decorrer da secagem, a gente começa a perceber basicamente o wood e o cedro começando a entrar um pouco mais. Aqui, para quem tem medo de wood, né, e não sei se eu pego, tô com medo desse wood ser um wood mais fecal, um wood mais animálico, aqui fica tranquilo, tá? A Bortnikov, ela não costuma trabalhar nos seus woods um wood mais animálico, um wood mais fecal. Aqui a gente tem basicamente um wood amadeirado seco, né, como se você tivesse pegado ali. Eu sempre costumo dizer isso, é como se você tivesse pegado uma, uma porrada de madeira, uma porrada de lenha e tivesse botado no sol durante muito tempo para secar, basicamente. Ela tivesse ali meio que extraído todo a umidade que tem nessa madeira e fosse uma madeira extremamente seca e com uma nuance meio envelhecida, né? Que se mistura muito bem com o cedro, que também vai trazer um amadeirado seco, só que aqui, já aquele amadeirado seco que eu já comentei em várias outras resenhas de perfumes que tem uma nota de cedro, que é aquele amadeirado seco que lembra algo como serragem, que lembra algo como lápis, né? Muita gente vai associar essa coisa como se você estivesse apontando um lápis, né? Aquelas lascas de lápis ali. Basicamente como se fosse serragem de madeira, basicamente. Como se você tivesse pegado uma prancha de cedro e serrado ela e tivesse voado aquela serragem, tá? Ao mesmo tempo com uma nuance verde, tá? Ela vai trazer, o cedro ele vai trazer uma nuance sutilmente esverdeada também junto. E aí, mais ao longo da secagem, a gente começa também a perceber um sândalo que não é uma fragrância, pelo menos no meu olfato, que foque muito no sândalo, né? Que o sândalo tenha um grande papel no cheiro da fragrância, mas o sândalo está aqui basicamente para trazer um lado um pouco mais cremoso, né? Um lado um pouquinho mais envolvente, cremoso, meio mais macio, também trazer uma nuance sutilmente polvorosa aqui, tá? E basicamente ele vem para arredondar e deixar a fragrância mais macia e suavemente cremosa, tá? Mas não é uma fragrância, pelo menos no meu olfato, que tem ali, sabe, aquele sândalo super potente, um sândalo muito visível ali, muito perceptível, uma coisa que está ali mais para trazer uma sensação um pouco mais aconchegante e um pouco mais cremosa para a fragrância, basicamente isso. E é isso que o perfume apresenta em relação a aroma, né? É isso que a gente tem em relação à carga aromática aqui, nessa fragrância. Pelo menos é isso que a gente tem mais majoritariamente, porque esse tipo de fragrância, gente, é o tipo de coisa que você não para de sentir coisa nova nunca, né? O seu olfato, na verdade, ele para de funcionar antes que você consiga extrair todas as nuances que o perfume tem, justamente por conta do nível de qualidade, né? São matérias-primas realmente de uma qualidade absurda. Acredito que uma boa parte aqui realmente seja matéria-prima natural, se não tudo aqui seja matéria-prima natural. É realmente extremamente bem feito, bem trabalhado, a qualidade é topo de prateleira do que se pode ter dentro do universo de perfumaria, tá? Se você acha, por exemplo, que o topo de prateleira da perfumaria tá na perfumaria de nicho de alto luxo, né? Tá na perfumaria ali de Bodice, de Fragrance du Bois, dá uma chance para perfumaria indie, que aí você vai ver que existe um outro mundo, né, dentro da perfumaria que você ainda não conhecia, que é a perfumaria indie, que é realmente o ápice do ápice do ápice, ali onde está o que há de melhor dentro do universo de perfumaria, e Botnikov é uma casa que apresenta isso de uma maneira espetacular, assim, é uma das melhores casas de perfumaria que existem no mundo, junto de Fuegia, junto de algumas outras marcas aí de perfumaria indie, né, enfim, Arige Ledoré e em Sarud, né, coisas aí que eu ainda nem conheço, inclusive, mas que, né, por conta de pessoas que conhecem esse tipo de fragrância e conhecem muito mais de perfumaria que eu
eu posso afirmar que o ápice do ápice do ápice da perfumaria definitivamente não está na perfumaria de alto luxo, né, daquelas perfumarias que a gente vê aí a galera simplesmente ostentando por aí. Em relação à ocasião de uso e performance, tá, povo? Falando primeiro da performance, a gente tem aqui uma fragrância que, em relação à projeção, ela não é tão intensa, tá? É uma fragrância que, durante a primeira hora, ela até tem uma porrada, né? Ela até vai te dar um coice, vai projetar relativamente bem ali durante uma hora e meia, até umas 2 horas ela até chega a projetar, depois ela vai ficando cada vez mais rente à pele, né? A porrada, né, a coisa mais expansiva realmente vai ficar reservada ali para a primeira meia hora, 1 hora, e depois ele vai ficando cada vez mais rente à pele. Só que, ao mesmo tempo que a gente não tem essa projeção muito grande, né, a gente não tem um desempenho tão absurdo em relação à projeção, a fragrância compensa isso em fixação, tendo uma fixação basicamente eterna. É o tipo de fragrância que você vai tomar banho, e você vai esfregar sua mão, você vai esfregar seu braço, você vai esfregar o pescoço e tudo aquilo que você tiver botado a fragrância antes, depois de ter passado 10, 12 horas com a fragrância na pele, você vai sair do banho e ele vai continuar na tua pele. É impossível de tirar o negócio, assim, é coisa de passar meses na roupa, inclusive, né, eu acho que não precisava falar isso, mas voltando aqui em relação à cor, pelo amor de Deus, não usa isso com roupa branca, nem com roupas claras, tá? Preferência isso aqui, no mínimo, um azul escuro, um chumbo, sabe? Uma roupa cinza escuro, azul escuro, de preferência preto. Realmente eu recomendaria exclusivamente que você utilizasse esse perfume com roupa preta, porque senão vai manchar, tá? Mas enfim, perfume, performance em relação à projeção. Projeção boa ali durante 1 hora e meia, depois vai ficando cada vez mais rente à pele e fixação a perder de vista, basicamente. Em relação à ocasião de uso, acho que eu não precisava falar, né? Quem já conhece um pouquinho mais de perfumaria e, obviamente, quem está assistindo uma resenha de Botanic Coffee normalmente já conhece um pouco mais de perfumaria, já é uma galera que já está uns passos à frente. Mas, enfim, vocês viram a estrutura dessa fragrância, né? Eu acho que eu não preciso dizer que é uma fragrância majoritariamente noturna, né? Não dá para utilizar isso aqui durante o dia. Eu estou usando durante o dia, mas estou fazendo essa resenha ainda durante o dia, mas é porque eu estou em casa e estou resenhando para vocês aqui. Dei uma borrifada nas costas da mão e o negócio está pegando. É um perfume muito denso, embora ele não seja muito expansivo, ele é muito denso, ele é muito pesado e não vai ser agradável você utilizar isso aqui durante o dia, definitivamente. E em relação à ocasião de uso, no sentido de para onde você deve usar, primeiro que eu acho que perfume é seu, você usa para onde quiser, mas se eu puder dar um pitaco, se eu puder dar uma dica para vocês, eu diria que essa fragrância ela vai mais pro lado de ocasiões elegantes, né, de ocasião de gala, ali de repente um casamento, uma formatura, um aniversário de 15 anos, enfim, esse tipo de festa mais elegante, de festas mais que exijam ali um traje mais, né, não diria nem um simples blazer ali ou uma blusa, né, social, alguma coisa do tipo. Eu diria realmente ali, no mínimo, terno e gravata para um black tie, assim, é realmente um negócio extremamente elegante, ao mesmo tempo que é uma elegância diferente, tá? Não confundam essa elegância no sentido de uma elegância, por exemplo, de perfumes de íris, de perfumes ali de rosa, enfim, uma coisa mais elegância, digamos, elegância mais clássica. Aqui é uma elegância mais bruta, tá? É realmente um perfume para uma galera que já tem um pouquinho mais de personalidade e tá querendo usar uma elegância no sentido mais bruto da coisa, mas que ainda assim traz muita elegância, traz muita sofisticação, tá? Então, é isso, tipo, terno e gravata, black tie ali é o ápice do ápice em relação à elegância mesmo, tá? E, como eu falei, ocasiões noturnas, de preferência em ambientes climatizados ou
obviamente uma noite fresca, né? Uma noite mais fria, beleza? Então é isso, povo. Basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês em relação ao Tabac Doré. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Não esquece de compartilhar, de curtir, enfim, comenta aqui embaixo o que você acha da fragrância, se você conhece, se não conhece, se quer conhecer, se ficou curioso através da fragrância. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos e é isso. Valeu, falou e até a próxima.